O que um país esconde para ser aceito? Por mais de 30 anos, entre 1810 e 1845, o Brasil negociou, assinou tratados e buscou alianças com a Grã-Bretanha, prometendo acabar com o tráfico de pessoas escravizadas. Mas, por trás de cada acordo e de cada lei havia um silêncio. O silêncio que dava voz a uma contradição, a dos escravizados livres. Que realidade se escondia sobre a diplomacia brasileira? Que voz se calou? O Darcy Ribeiro chama de Brasil é uma máquina de moer gente. De acordo com o Tratado de Amizade e Aliança com a Grã-Bretanha do ano de 1810, Portugal passou a se subordinar à tutela britânica, um virtual protetorado econômico, reafirmando tratados anteriores. Havia também a extraterritorialidade judicial para súditos britânicos, sem reciprocidade para o Brasil, a liberdade religiosa para protestantes britânicos e a proibição da Inquisição no Brasil. Havia também a ligação entre o porto inglês de Falmouth e o Rio de Janeiro, o acesso irrestrito de navios de guerra britânicos aos portos portugueses e, por fim, o compromisso de Portugal de proceder à gradual abolição do tráfico de escravos. Um lado da abolição era o direito humano e social. O outro lado, nas relações entre a dinâmica de economia internacional do Brasil, em especial com o sistema hegemônico inglês, era o processo de formação de cadeia econômica substitutiva das antigas monoculturas escravistas por sociedades de trabalho e consumo de característica urbana e industrial. O Tratado Anglo-Brasileiro de 1826 se deu através da reafirmação de compromissos portugueses firmados em 1817. O Brasil, mediante a convenção com a Grã-Bretanha, se comprometia com a abolição do tráfico de escravizados, com um prazo de 3 anos, se estendendo até o ano de 1830. Apesar da gente não ter clareza sobre isso, existia também dentro do Brasil pressões, demandas para que a escravidão fosse revogada, né? O que você não tinha era base econômica capaz de sustentar isso, mas, por exemplo, o José Bonifácio era o patriarca da independência, ele defendia o fim da escravidão. Então, do ponto de vista prático, o Brasil não tinha como resistir às pressões britânicas, no sentido de simplesmente ignorar. Então, o que o Brasil faz ao longo de todo o século XIX? Ele protela ao máximo, né? Então, ele vai fazendo legislações que, primeiro, elas não têm efetividade prática, como a Lei Feijó, mas posteriormente ele vai fazendo leis que, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, ele vai tentando indicar que está no sentido do fim da escravidão. A Lei Feijó, do ano de 1831, era uma legislação contra o tráfico negreiro, para contemporizar com as pressões britânicas da época. Tal lei ficou conhecida como, abre aspas, Lei para Inglês Ver, fecha aspas, já que não foi cumprida pelos senhores rurais, tendo em vista que, na época, a escravidão era a base da economia. A gente tem que pensar que esse período, do período da regência, é também um período de caos político interno, né? Então, você tem guerra no Pará, você tem guerra na Bahia, você tem guerra no Rio Grande do Sul. Então, entre o período até 1945 é um período de grande instabilidade política interna. O Estado brasileiro sequer teria capacidade de operacionalizar uma lei para controlar a prática da escravidão dentro do país, porque ele sequer controlava de fato o seu território. O tráfico ilegal ainda existia, principalmente por parte dos clippers norte-americanos, e os navios apreendidos eram levados para um julgamento no tribunal em Serra Leoa. Tal repressão britânica gerou mais rusgas nas relações entre o Brasil e a Grã-Bretanha.
Então, ele faz isso do ponto de vista legal, sem gerar nenhuma transformação concreta na sociedade. Mas tem uma coisa que está sendo feita, que já começa a acontecer até antes da abolição da escravidão em 1888, que é a atração de trabalhadores imigrantes, né? Então, imigrantes europeus, imigrantes italianos, imigrantes alemães. Em 1845, foi aprovado na Câmara dos Lordes o Bill of Aberdeen, uma lei inglesa que visava monitorar o Atlântico Sul para prevenir casos de tráfico de escravizados. A lei foi elaborada por George Hamilton Gordon, o Lord Aberdeen. Tal lei permitiu o controle marítimo por parte da Marinha Real Britânica para evitar o tráfico negreiro, evitando o transporte de escravizados vindos do continente africano, sendo permitido até que afundassem os navios. Mas enfim, o que seria a diplomacia do silêncio? Não é sobre não falar, mas sobre escolher o que não dizer. Enquanto o Brasil se apresentava ao mundo como uma nação moderna, a realidade interna era totalmente outra. Essa diplomacia era usada para esconder as vozes e as histórias que eram incômodas, especialmente dos ex-escravizados, que, embora livres no papel, viviam à margem da sociedade. O silêncio, então, era uma escolha política, totalmente consciente, para manter as aparências. A ideia era funcional, pragmática. Substituir a mão de obra escrava vinculada à produção agrária por uma mão de obra qualificada vinculada a uma sociedade de trabalho, ou industrial, ou urbano, comercial, industrial, concorrencial, que otimizasse a dinâmica do sistema capitalista. Porque no momento em que você tem a abolição da escravatura, ela é feita em condições que deixa o negro agora livre em condições de pobreza extrema, né? Ele não tem acesso à terra, ele não tem a capacidade de livre escolha de fato do trabalho. Muitos vão acabar ficando nos locais onde estavam e trabalhando a nível de subsistência. Então, nessas circunstâncias, a pobreza ainda está ali marcada, né? As marcas da escravidão estão presentes. Então, a imagem internacional do Brasil, inclusive, foi extremamente prejudicada. Por quê? Porque é uma imagem de perversidade, é uma imagem de imposição de um sistema econômico que, quando não dizimou, manteve a comunidade negra agora liberta, extremamente cativa da sociedade de trabalho, né? Ou seja, o escravismo ultramoderno até hoje. Um dos ideários que o Brasil queria construir no exterior era a sua vertente pacifista. Contudo, alguns acontecimentos desmentiam isso, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, que ocorreu entre os anos de 1864 e 1870, ficou conhecido como o maior conflito armado na América do Sul, envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Também ficou conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança, já que Brasil, Argentina e Uruguai lutaram contra o Paraguai, devido ao choque de interesses existentes entre as nações da Bacia Platina. A Guerra do Paraguai serve para desmascarar a visão pacifista existente do Brasil atualmente, já que a Tríplice Aliança possuía 11 milhões de habitantes, enquanto o Paraguai 400 mil. Contudo, após o fim da guerra, sobraram apenas 190 mil habitantes. A estimativa mais aceita é de que 150 mil habitantes paraguaios morreram. 60 a 70% da população paraguaia morreu. 90% dos homens morreram. Do sexo masculino, sobraram apenas idosos e crianças, estes que teoricamente não participaram da guerra. Só que o nosso lado pacifista era assim: negociamos fronteiras com posicionamento de exércitos. Não houve uma negociação de fronteiras que o Brasil não posicionou tropas. Tanto que a historiografia hispano-americana fala que o Brasil negociava pacifistamente com a faca nos dentes.
nosso pacifismo é conveniente como retórica. Somos tão pacifistas e solidários quanto os Estados Unidos também são contribuidores da democracia e dos direitos humanos e do bem-estar social do restante do mundo. São falácias românticas que fazem com que a população de senso comum acredite em algo que, na verdade, historicamente, do ponto de vista científico, não se sustenta. Assim como substituir o escravo das antigas colônias tinha um significado, com todo o respeito da palavra, equivalente a trocar a mão de obra da mula que subia a serra ou do carro de boi que transitava pelo relevo mamelonar do interior paulista, a transição de uma economia agroexportadora em formação também, que depois vai ser o café, mas num processo de acumulação primitiva de capital que vai representar os primeiros investimentos por parte dos fazendeiros numa estrutura do que se chamavam reformas liberais. E quando nós olhamos, assim, se nós projetamos essa trajetória até os dias de hoje, nós temos uma questão que é a marginalidade, a marginalização do negro na nossa sociedade, as desvantagens dentro da estrutura social, né, que está ligada até a adoção das políticas de cotas, mostra também que o país aboliu a escravidão e 100 anos depois você ainda não acabou com esse legado. No jogo de aparências da diplomacia, a liberdade era uma moeda de troca. Mas a história nos mostra que a liberdade por um fio, a liberdade de fachada, é uma contradição. Afinal, uma nação só é verdadeiramente livre quando seus próprios cidadãos não vivem sob a sombra de um silêncio imposto.